Eu ia pedir pra audiência, olha bem pra essa imagem, assim, com sinceridade, olha com o coração limpo e tenta entender o que essa imagem te evoca. Que sentimento essa imagem faz gerar dentro de você? É a personificação da vaidade total, né? A pessoa se achando, né? Acho que você que é juíza, eu uso o verbo no presente, né? Apesar da aposentadoria compulsória, é a representação do que um juiz não deve ser, talvez. Exatamente, eu até pedi para deixar rapidamente essa imagem, por favor, obrigada. Olha, eu ia pedir para audiência, olha bem para essa imagem, assim, com sinceridade, olha com o coração limpo e tenta entender o que essa imagem te evoca. Que sentimento essa imagem faz gerar dentro de você? Você consegue olhar para essa imagem, assim, com sinceridade, você consegue olhar para essa imagem e sentir alguma coisa boa? Você consegue sentir paz? Você consegue sentir serenidade? Você consegue sentir uma sensação de justiça? Este juiz que aparece nessa imagem consegue evocar em você aquela certeza de, poxa, esse cara é um juiz que vai dar decisões justas. Ou ao contrário, essa imagem, com essa pose, com esse fundo vermelho, ele vai evocar em você uma imagem de um juiz vingativo. Então, assim, como o João Mena, ele muito bem falou, realmente essas imagens, elas comunicam. As imagens, elas falam por si sós. E essa imagem, para mim, ela está comunicando muito, assim como as outras. Ele fala, aquela imagem em que o Moraes aparece assim num perfil, uma imagem de preta e branca, em que parte do rosto dele está com luz e parte do rosto dele está com sombra. E a maior parte do rosto dele está na sombra. O que também comunica algo. E esse fotógrafo, eu acho que ele conseguiu captar a essência dele, que é muito mais de sombra do que de luz. Então, o fotógrafo, eu acho que ele foi bem sucedido na sua missão de fotografar, porque ele realmente captou o espírito vingativo de uma justiça que nunca deveria ser vingativa. Justiça é justiça. Justiça, se for fazer o mal a alguém, é para aplicar contra essa pessoa a pena justa, e não para se vingar, não é para ser usada como instrumento de vingança privada, que é o que ele usa na qualidade de ministro do STF. Então, acho que realmente o fotógrafo foi muito bem sucedido e esse vermelho provavelmente não foi escolhido à toa. Muito provavelmente foi a cor escolhida justamente para simbolizar a justiça vingativa que é o Alexandre de Moraes. E a frase última, né, da reportagem, dizendo que o fotógrafo viu a camisa do Corinthians e viu ali alguns instrumentos em que o Alexandre de Moraes sinalizou como sendo Exu e qual que é o outro? Xangô. Xangô, que é o deus da guerra, e Exu. E Exu certamente é o orixá da morte. Da morte. Então, assim, eu duvido muito que o Alexandre de Moraes tenha dito aquilo para ficar apenas entre ele e o fotógrafo. Certamente, ele deve já ter falado isso para que isso fizesse parte da narrativa, da reportagem, para que ficasse ainda mais claro que a intenção dele é promover a guerra por meio da sua toga. Ó, tá muito divertido o nosso chat. O Joab disse que tá parecendo o tio Chico da família Adams. A Rose Storr. Filme O Diabo Veste Toga. E aí o Germano tá no nível do Alan aqui. Ministro Vera Xandão. Lembra do Vera Verão? Vera Verão. Vera Xandão. É Vera Verão com vitiligo. Hã? Vera Verão com vitiligo. É, só se for. Ó, membros fundadores. Teve um membro fundador, Tem amiga nossa aqui, que ela botou assim: eu vejo a imagem, o único pensamento que tenho é feio pra caralho. Ele é lombrosiano, né? É horrível.
Se as teorias fossem verdadeiras, ali estava o estereótipo, o tipo físico do... Desculpa, não vou nem ficar falando muito, rapaz, sei lá, né? Ó, 3 mulheres e 2 homens. Daniela, Ângela, Maria, Então tem 5 pessoas que querem que a gente tenha Marcelo luz. e Alexandro. É isso aí. Daniela, Ângela, Marcelo, Alexandre e Maria. Bem-vindos todos vocês como membros fundadores Obrigado. da revista Timeline. E aí, Max, alguma coisa a acrescentar a esse ensaio fotográfico do Alexandre de Moraes? Eu até botei lá no meu X, né? Parece aquelas imagens do Darth Vader, né? O Darth Vader tem as imagens assim, que é o fundo vermelho e ele com aquela capa preta na frente. É a mesma vibe, né? Mesmo sentimento. Quando eu olhei, a primeira coisa que eu lembrei, falei, caramba, ele realmente faz o cosplay de vilão assim com gosto, né? E você tem várias referências aí, Voldemort, Lex Luthor, Darth Vader. O que mais tem é vilão para você associar. Mas eu fiquei também impressionado com essa coisa aí dos orixás, porque pareceu que foi um recado mesmo, né? O da guerra e o da morte, assim, ele põe lá assim, ó, tá aí, ó, a lei e a ordem, né? Realmente também achei que foi um recado para que fosse publicado, né? Fosse publicizado isso. Gente, a vaidade é uma das coisas que você pode ter certeza que esse pessoal tem. E é por isso, inclusive, que eu acredito que é tanta a raiva que ele tem do Alan, né? Porque uma coisa que incomoda quem é psicopata, quem é vaidoso, é ser humilhado, né? É que falem mal dele publicamente, que não, porque você imagina qual que é o tratamento da corte, dos assessores, né? Desses repórteres da grande mídia, como é que é excelência, né? É tudo assim bem condecoroso. Então, assim, a pessoa vai se sentindo imenso, e aí de repente alguém fala e chama de cabeça daquilo, né? Então, você imagina o choque que não é, o choque de realidade que não é para ele. Eu me lembro uma história que tinha do Império Romano, em que dizia que o Júlio César, quando ele, general romano, né, quando ele voltava de uma campanha militar bem sucedida, ele era costume, né, você fazer tipo um desfile ali na Via Ápia, né, a principal rua da cidade de Roma, e aí eram as pessoas com flores, pessoas, né, celebrando a vitória de Roma, do Júlio César, e aí dizia que ele tinha um escravo, né, que ficava ali atrás dele, né, falando, ó, lembra-te que eres homem, lembra-te que você é baixinho, feio e careca. Né, então, não se sabe se isso é lendário, se não é, mas a o ensinamento é muito claro, né. A pessoa, quando ela sai da realidade, quando ela começa a se achar mais do que ela é, né, aí começa a queda. Inclusive, isso foi verdade também com o Júlio César, né? O Júlio César, quando ele conhece Cleópatra, né, tem lá um relacionamento com ela, ela começa a colocar na cabeça dele a ideia de que ela era maior do que ele, porque ela era considerada uma divindade, né, pelos egípcios, e ele não. Então ele começa também a ficar com essa ideia de que ele deveria ser considerado algo muito maior do que um homem, simplesmente, né? E aí é o começo da queda dele. E a gente vê que isso se repete na história, né? Sempre que você tem um tirano, sempre que você tem alguém que se acha muito maior, né, logo depois vem a queda, né? A vaidade precede a queda. Essa frase é muito verdadeira. E ele, por ser psicopata, ele percebe que agora virou chacota para todos, né? Você tem um rapaz no Nordeste que agora faz entrevista para as pessoas na rua de TikTok. Não sei se vocês já viram isso. Que ele fala que ele é o advogado do Alexandre de Moraes. Não já vi. vi. Já viram? Já vi. viram? Não, ainda não. Ele fala, o moleque viralizou na internet, porque ele vai enchendo o saco das pessoas e fala assim, você sabe que eu sou advogado do Alexandre de Moraes, né? E aí tem gente que fica meio assim, tem gente que fala assim, você é um filho. Aí começa a xingar o cara. Tudo pessoa humilde. Pessoa Gente de povão, assim, povão. padrão Morragudo Produções, assim, o negócio é povão. E aí tem esse caso, tem um cara do Rio de Janeiro que agora usa tampa de privada, cueca
e bota a cabeça como se ele tivesse careca, também anda nas manifestações dizendo que ele é o Ele vai em Alexandre de todas, Moraes, né? vai em todas, também é sucesso na manifestação, e tem um vídeo do Paulo Souza tá cada Paulo vez Souza, mais genial, que é cara. sensacional. A produção diz que está na ponta da agulha. Posso dar então, ok? Vamos ver o vídeo do Paulo. Olha esse vídeo aqui. Esse tá demais. Olha esse aqui. Vamos lá. Vamos de criminosos mais perigosos? Vamos lá. Rodrigo Constantino ou André do Rap? Rodrigo Constantino, com certeza, é mais perigoso. O André do Rap já tá solto, a gente já devolveu o helicóptero dele. Traficante, Comando Vermelho? Sim, mas não faz jornalismo independente, que é chato, que eu não gosto. Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino ou Alan dos Santos? Os dois são perigosíssimos, tá? Mas o Alan, ele me irrita de um jeito que dá vontade assim de... Alan dos Santos. Alan dos Santos ou Gedel Vieira Lima? Alan dos Santos. O Gedel teve as malas com 50 milhões desviados, mas já tá livre, já passou, gente, já passou. O Alan não. O Alan... mentira do sério. Alan dos Santos ou Daniel Silveira? Cara, isso é difícil, tá? Os dois são muito bobos, muito idiotinhas, mas o Daniel é desaforadinho. Oi, que desaforadinho. Daniel Silveira. Daniel Silveira ou Sérgio Cabral? Daniel Silveira. Sérgio Cabral tem seus tropeços, uma organização criminosa aqui, uma lavagem de dinheiro ali, aquela coisa de 400 anos de prisão, né? Mas já tá na cobertura dele, no Leblon, tá tranquilo. O Daniel Silveira é mais perigoso. É um cara que arquitetou sozinho toda uma opinião que eu não gosto, é muito bobo, ele é muito bobo. Daniel Silveira ou Débora dos Santos? Nossa, isso aí é difícil, né? Mas Débora dos Santos, mais perigosa. Ele escreveu, vocês sabem, né? Não gosto nem de falar, batom. Né? A Débora dos Santos. Débora dos Santos ou Elise Matsunaga? Débora dos Santos. Elise esquartejou o marido, mas usou batom? Não usou, entendeu a diferença? Elise Matsunaga já tá livre, já é estrela da Netflix. Débora dos Santos. Débora dos Santos ou Lula? Lula? Quem? O presidente? Olha, não é porque ele foi condenado em 3 instâncias por uma dúzia de juízes que ele pode estar nessa lista. É uma informação verdadeira que pode levar a conclusões falsas. Você quer ser preso? Eu vou desconsiderar isso dessa vez, tá ok? Tá bom, desculpa. Débora dos Santos ou Suzane von Richthofen? Débora dos Santos. A Richthofen nunca escreveria de batom numa estátua, nunca. E também já tem série na Netflix. Tá então a vencedora é a Débora dos Santos. Uhum. Tá aí então, Débora dos Santos a mais perigosa. Genial, né? Porque assim, esse tipo de humor, não pensem vocês assim, né? Não, gente, não se pode fazer piada com isso, as pessoas estão sofrendo. Eu sou uma delas, eu falo pra vocês, tem que fazer piada. Tem que rir disso, tem que debochar, porque essas pessoas, elas perdem a sua força quando elas perdem a imagem que elas estão querendo levar para os outros. A frase do professor Olavo que o Mena colocou no vídeo dele, né? Quem domina os símbolos domina a autoridade, domina o poder. Então, você não tem como ser um poderoso general de um exército se todo mundo chama você, sei lá, de boca de Nescau, sabe? Você consegue imaginar, assim, eu não vou falar nada pesado, não, mas sabe que tá todo mundo me olhando aqui no estúdio. Eu vou ter um programa, sabe? Eu vou chutar